Deixa eu trazer a nossa próxima conversa. Olha só, a gente vai falar agora com o Luiz Nassif, porque ele está lançando um livro novo, que é o Caso Veja, que trata do apogeu e da queda da imprensa brasileira, traz uma análise, inclusive, de como a desorganização da informação promovida pela mídia desestruturou todos os poderes e, no fim das contas, acabou nos levando a Bolsonaro. A gente vai fazer essa relação também. Ninguém melhor para trazer, claro, os detalhes, como o próprio autor. A gente está hoje com o Luiz Nassif. Um prazer te receber, Nassif. Tudo bem por aí? Como você está? Tudo bom, Thalita? Muito obrigado aí pelo convite. Aí é um prazer falar com vocês aí. Sempre um prazer te receber. Nassif, vamos começar dando uma geral, então, sobre o livro, né? Sobre o que ele trata, o que ele traz em relação à Veja, inclusive, e essa linha histórica que de certa forma, o livro traz, nos colocando até esse ponto, até a eleição de Bolsonaro, né? Qual foi o papel da mídia, né, nesse histórico? Conta pra gente. Olha, a partir de 2005, a mídia entrou aqui no Brasil, ficou meio totalmente sem rumo, muito endividada por conta da máxima desvalorização, querendo, assustada com a entrada com a mudança de padrão vinda pela internet. Então, ela faz um movimento suicida ali, inspirado em Roberto Dívita, da editora Abril, de trazer o padrão da Fox News para o Brasil. Ou seja, fazer um discurso de ultradireita, tentar se transformar num partido político e tentar eleger um presidente da República que impedisse a invasão da mídia aí pelos grupos externos. Aí. E daí ela dá início assim, ao pior período da história da imprensa brasileira, um jornalismo que, em tudo, antecipou o que o bolsonarismo veio a cometer depois, né? Que é você fazer discurso de ódio, inventar matéria, fake news, fazia fake news e jogava para as redes sociais, né? Discurso de ódio, isso aí você foi alterando totalmente o sistema de informação no país. A partir dessa alteração começa a ter uma alteração no judiciário, influenciar o judiciário, o Ministério Público, classe média, e ela, a partir de um certo momento, ela ganha um foco quando vem o mensalão, que foi uma ação nítida. Aí, e daí, qual que era a lógica da mídia? Vamos jogar o povo todo na rua, fazemos o impeachment e trazemos o povo de volta. Só que quando o povo foi, já tinha os WhatsApps da vida, os esquemas profissionais aí da ultradireita mundial do Bolsonaro, que tirou o controle que a mídia tinha sobre a boiada, no caso aí, né? Então, eu conto, na época, em 2005, 2006, eu resolvi enfrentar a Veja. A Veja era a maior máquina de assassinar reputações. A Veja, cada edição dela, ela ia jogando com a reputação de todo mundo. E eu tinha um blog, estava começando o sistema de blogs na internet, eu falei, não, eu vou enfrentar com o meu blog. Tinha saído da Folha, depois que saí da Folha, esperei alguns meses para entender direito o que estava acontecendo com a Veja e comecei com um conjunto de matérias na internet. Ainda está. Se você colocar o caso de Veja no Google, vai dar no site original, que eram matérias da época. Né? Para o livro, não. Para o livro, eu coloquei uma parte histórica e analítica aí das mudanças da mídia e de como que todo esse modelo acabou levando ao bolsonarismo. Mas foi um. E agora você mudou o padrão. Esse modelo morreu, a mídia está hoje desacreditada junto à esquerda, junto à direita, e ao mesmo tempo não tem uma alternativa razoável, porque as mídias sociais têm as suas bolhas, né? Então nós temos um vácuo aí de informação muito, muito forte, espaços de mediação muito fortes aí para a reconstrução do grande pacto nacional. Né? Isso não é isso aí que o livro. Em especial em relação à Veja, como que você vê a Veja hoje? Porque a Veja, agora durante o governo Bolsonaro, ela teve momentos de ser crítica, né, à figura de Jair Bolsonaro, mas daí teve essa última, o antepenúltima, acho, capa, né, que traz ali Bolsonaro na capa, como que falando, olha, já que não vai ter terceira via, a gente vai no caminho do Bolsonaro mesmo, tá aí ele, é o nosso candidato, né? Como que você tem visto a Veja hoje? A Veja, ela hoje abriu, quebrou, a Veja foi para o vinagre e foi adquirida pelo Banco BTG. Então, hoje ela é um instrumento do BTG para fazer negócios. Né? Então, o BTG
começa a ir contra o Bolsonaro, mas daí sabe que tem a privatização da Eletrobras, que é um grande negócio. Então fala, gente, vamos tentar segurar o Bolsonaro aqui até ele entregar a Eletrobras. A imprensa virou hoje um palco de influência do setor financeiro direto. O setor financeiro sempre teve uma influência indireta sobre a mídia. Hoje ele assumiu o controle de veículos. Né? Então, o que a Veja faz hoje é uma estratégia de negócios aí do Banco BTG Pactual. Né? Falando nesses interesses financeiros, inclusive, vamos falar de Paulo Guedes também, porque o Miguel Stedley, inclusive, deu essa deixa, né, do Paulo Guedes e o tratamento que a mídia vem destinando a ele depois das denúncias feitas pelo Pandora Papers. Porque é isso, né? Ontem eu conversei com o Altamiro Borges também, e a gente falou um pouquinho sobre como a mídia não tá dando foco para a figura de Paulo Guedes nessas denúncias. Tanto é que o Estadão veio com a foto da Shakira, né, para falar sobre o Pandora Papers. Virou piada nas redes sociais, porque o Paulo Guedes ficou só na notinha pele, nas últimas linhas da reportagem. Como que você vê isso? A mídia continua sendo, inclusive, dominada pelo capital, seguindo as pautas do capital, e por isso continua defendendo o Paulo Guedes, apesar de ser crítica, muitas vezes, ao governo Jair Bolsonaro? Em relação ao Paulo Guedes, parte da mídia esconde, mas você tem uma parte que justifica. Eu vi comentaristas, inclusive, que conhecem o mercado, falando, não, ele não sacou e não depositou nada, logo ele está limpo. Mas como assim? O dinheiro está lá, o dinheiro está crescendo, continua sendo dele. Se ele não sacou, o saldo continua lá. Então, o ponto central... Então, eles pegaram esse fato, a explicação do advogado foi que ele não sacou e não depositou. Isso aí não significa nada. O ponto central é o seguinte, teve aplicação financeira desse dinheiro? Na primeira nota dos advogados, eles admitem que sim. Falam, não, é que ele não participava mais da decisão. Mas nem precisa participar da decisão. Só basta falar para o pessoal dele, falar, olha, venda e compra aí. Não. Então, era uma explicação totalmente insuficiente aí que muitos jornalistas que conhecem o mercado endossaram. Então, depois os advogados mudam o discurso. Não, ele não operou. Você pega o Roberto Campos Neto, por exemplo. O Roberto Campos fala, eu não fiz nenhuma operação, a empresa não fez nenhuma operação depois que eu entrei no governo. Tá, então abre as contas para o pessoal conferir. Mas daí tem uma explicação lógica. A do Guedes era outra. Eu não saquei, nem depositei e nem participei das estratégias de investimento. Não significa nada. Ou seja, ele não contou nenhuma mentira e não admitiu nenhuma verdade, porque o que ele admitiu não tem nada a ver com as suspeitas que pairam sobre ele. Vou pegar, eu publiquei um gráfico outro dia mostrando fevereiro, março do ano passado. Você estava um pânico no mercado aí, muitas empresas que trabalham com recebíveis, ou seja, títulos para receber, elas vendem os títulos. Então, o fundo compra os títulos e vai recebendo dinheiro. Com a crise, você não sabia que carteira estava podre, que carteira não estava. Então, o mercado desabou. Daí vem o Banco Central e fala, eu vou entrar no mercado e vou comprar isso aí. Imediatamente o mercado recuperou. Então, se o fundo dele fez operações um pouco antes desse movimento, está configurado aí o uso de informação privilegiada. Mas para saber isso, como ele é um senhor honesto, transparente, verdadeiro, ele vai pegar as contas dele e vai passar para o Congresso e fala, pode conferir tudo que eu fiz lá. Você acha que ele vai fazer isso? Duvido vai, muito, né? Não vai nada. Fazendo a relação, inclusive, do Pandora Papers, a gente falou de Paulo Guedes com a mídia, a gente conversava até nos bastidores agora, tem uma reportagem do Poder 360 que cita alguns barões da mídia, alguns influentes da mídia que têm offshore em paraísos fiscais, e esses nomes foram trazidos por uma reportagem do Poder 360. Deixa eu até pegar aqui os nomes, quer ver? Olha, para vocês saberem. Tem membros da família Marinho, que pertence à Rede Globo, pertence à família Marinho, membros da Jovem Pan, da Editora 13 e os filhos do apresentador Ratinho. E daí o Altamiro Borges conversava com a gente ontem, falando também sobre esse medo da grande mídia, dessa mídia
corporativa falar sobre Pandora Papers e depois ter nomes divulgados, né, que teriam, inclusive, contas lá em paraísos fiscais. Isso aconteceu hoje. Mas você acredita que há, de fato, essa relação, que esses nomes estariam, de qualquer forma, ali nos paraísos fiscais, com contas abertas? Porque é gente de muito dinheiro e é gente que movimenta a economia no país, inclusive. Sim, você pega lá atrás, quando estourou o escândalo do HSBC, as contas do HSBC no exterior. O próprio Fernando Rodrigues, que já fazia parte desse grupo de jornalistas, aí eles levantam as contas lá e tinha a família Marinho, família Frias. E o Fernando entrou em pânico lá, tanto que teve que entrar um rapaz do Globo lá para ajudar a terminar algumas matérias, mas estavam todos lá. E por quê? Porque os jornais, desde lá, os jornais importavam papel. Então já tinha uma tradição de conta lá fora, mesmo antes de haver esse movimento para fora. Né? Mas você ir num paraíso fiscal é outro bicho, que é o que está revelando esse Pandora Papers. É paraíso fiscal, para não pagar imposto. Isso é escandaloso. Né? Daí você vai pegar, você tem grande parte aí da plutocracia brasileira, está lá. E é escandaloso, do momento que o Paulo Guedes disse que não tem dinheiro para o auxílio emergencial, que você tem metade do Brasil aí passando fome, né? É escandaloso. Né? Você pega o Cameron, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, quando apareceu uma conta offshore, nem perguntaram o que ele fez com a conta. Ele foi obrigado a pedir demissão. Né? Mas aqui a moral brasileira é muito elástica, né? Elástica. Crucificaram lá o Guido Mantega, tempos atrás, que ele tinha uma conta lá atrás, que era um recurso de herança de família. Lá crucificaram ele. Paulo Guedes, eu estava vendo a explicação hoje, até numa emissora que tem feito um bom jornalismo, aqui que fala, não, Paulo Guedes é um cara bem sucedido no mercado, o fato de ter conta lá, como se fosse natural um ministro da Fazenda ter conta num paraíso fiscal. Não é nem conta no exterior, em um paraíso. Mas eu chamo a atenção, Thalita, quando lá para as tantas, quando a Lava Jato foi em cima do Lula, alguém soprou para eles lá que você tinha Mossack Fonseca, que é um escritório de advocacia, de contabilidade, especializado em conta offshore. E eles tinham um escritório no Brasil. Alguém soprou e falou, olha, o Lula deve ter uma conta lá offshore onde deve estar a propriedade aí do apartamento, do triplex e tudo. Eles foram lá, invadiram o escritório da Mossack Fonseca, pegaram todos os computadores. Quando vão abrir as contas, primeiro, não tinha nada do Lula. Segundo, tinha da família, da família Marinho e outros. O que aconteceu com a Mossack Fonseca? Esconderam. Acabou, não tinha mais nada. Agora me disseram que recentemente a polícia indiciou alguém lá da Mossack Fonseca, a Polícia Federal, mas e o pessoal que estava com as contas lá fora? Então você vê que essa questão do escândalo no Brasil, ela é um escândalo para cada gosto. Eu tenho um escândalo aqui, isso aqui interessa para a mídia, então fala para o repórter, pode continuar. Não, isso aqui não interessa, então para. Esse negócio da Mossack Fonseca foi escandaloso, porque descobriram lá as contas da família Marinho, não tinha nada do Lula, então esquece, põe de lado. Ou seja, Sim. Se fosse um país sério, aquelas contas não entrariam na Lava Jato, mas entrariam num outro inquérito. Nada. Você citou o caso do Cameron, que pediu denúncia logo depois de ter aparecido a offshore dele. Aqui a imprensa tem soltado algumas notinhas falando que o Bolsonaro o Paulo Guedes estaria na fritura, né? Que talvez ele estivesse para ser despachado ali do governo Bolsonaro. Inclusive, o Lauro Jardim trouxe uma nota dizendo que Paulo Guedes está revoltado, né? Esse é o sentimento de Paulo Guedes. Está revoltadíssimo por conta da dimensão que tomou essa denúncia do Pandora Papers. Você acha que ele sai do governo ou a própria imprensa vai segurá-lo ali dentro? Qual é a situação de Paulo Guedes agora? O Paulo Guedes, se ele sair, não é por essa offshore. Ele é uma figura inútil, né? Inútil do governo. Não sabe negociar com o Congresso, faz todas as concessões, não consegue, é atrapalhado, não consegue levar adiante. Veja bem, ele tem um conjunto de problemas hoje na economia que são essenciais para a recuperação do país. Um deles, por exemplo, a falta de chips, aí, de componentes para a indústria automobilística. Ela está parada. Isso é responsabilidade do ministro da Economia atuar, porque isso aí mexe
com emprego, mexe com tributação, mexe com nível de atividade. Ele é incapaz disso. O que ele faz só? Ele senta lá, deixa o barco correr e se preocupa com as reformas. Quando você vai ver as reformas dele, são todas sem pé nem cabeça. Ele é um incompetente, um inepto. Ele ganhou destaque no mercado financeiro porque ele sabia negociar com fundo de pensão, sabia vender peixes aí, mas sempre foi visto como um cara de terceiro nível, né? Daí a pessoa fala, não, mas ele é... Então o mercado hoje não acredita mais nele. Mas ele está oferecendo aí, entra essa questão da privatização da Eletrobras, que é um negócio da década para muitas instituições. Então tentam segurar, mas se ele dançar, é muito mais pela resistência que ele tem no Congresso aí, do que pelos pecados dele mesmo. Né? Sim. Saindo um pouquinho de Paulo Guedes, voltando a essa discussão sobre imprensa aqui no Brasil, eu queria saber se você acredita que o jornalismo no Brasil tem salvação, né? Bom, o jornalismo aqui da resistência, da mídia independente, tem feito um trabalho interessantíssimo nesse momento, como contraponto, inclusive. Quero saber de você. E sobre a lei de meios, porque, inclusive... O ex-presidente Lula chegou a falar sobre essa democratização dos meios de comunicação, e daí o Estado de São Paulo logo já soltou um editorial fazendo esse comparativo Lula-Bolsonaro e a ditadura aqui no Brasil. Enfim, como você acha que se daria esse debate, inclusive, caso Lula seja eleito, e as pesquisas mostram que sim, em 2023? Ontem eu fiz uma live sobre o livro, que foi o Fernando Haddad, foi o Franklin Martins. E o Franklin, quando estavam discutindo a lei dos meios, ele chegou para os donos de jornais, falou, vamos discutir a sério. Pega qualquer país aqui desenvolvido, vocês escolhem a legislação que tem lá para servir de base para as nossas discussões. Pode ser Estados Unidos, pode ser Inglaterra, pode ser França. Ou seja, a lei dos meios é algo de um país democrático desenvolvido. Não quiseram nem saber. O que é a lei dos meios aí? Primeiro, impedir concentração de meios de comunicação. A Inglaterra, quando alguma emissora tem mais de 15% de audiência, você tem uma intervenção. Por quê? Porque a opinião pública é um ativo nacional fundamental para a democracia. Então, vamos pegar dois mercados. Geladeira. Se eu tenho uma empresa que tem domínio de mercado, vem o Conselho Administrativo de Direito Econômico e fala, não pode, porque se tem domínio de mercado, vai contra o consumidor. Porque pode impor preço, pode impor queda de qualidade, então não pode ter domínio de mercado. Quando você pega o mercado mais relevante de um país, que é o mercado de opinião, que é a base da democracia e tudo, você tem uma baita cartelização de dois níveis. Primeiro, um grupo que nem a Globo dominando todos os meios de comunicação. E depois, os veículos que competem nessa área, Bandeirantes, todos pensam igual. Então, você não tem diversidade. Se não tem diversidade, como é que você pode falar em democracia? Então, esse é o ponto central. Né? Quando você tem o caso Veja, conta 20 episódios lá de manipulação, de mentiras. Esse negócio dos fake news que a gente fala hoje, aí você inventa uma mentira e joga nas redes sociais, a Veja que inaugurou isso aí lá atrás. E você não tinha contraponto, porque fizeram um pacto, então nenhum criticava o outro e usavam esse patrulhamento para negócios obscuros, que eu denuncio no livro lá. Sabe? Denunciavam um livro tal, lá como subversivo. Daí você ia conferir, manipularam as conclusões do livro e qual que é a intenção? Tirar do mercado porque era um campeão de venda no MEC. E daí você fala, e quem fazia isso estava querendo entrar no mercado com livro didático. Então, muitas jogadas. Mesmo esse negócio da CPI da Covid, que trouxe muitas coisas relevantes, denunciou muitas coisas relevantes, num certo momento, eu comecei a cheirar e falei, tem jogada comercial no meio também. Ninguém ouve a Prevent. A Prevent deve ter seus pecados lá, mas você não sabe quais são os pecados, porque é tudo baseado em depoimento, que a Lava Jato fazia. Vem advogado falar, o médico falou tal coisa. Tá, o médico está processando a Prevent. Nós precisamos conferir se é correto, se não é, quais as provas que tem e não tem. Então, por exemplo, você tem hoje a empresa, só para te dar uma dica, a empresa que mais pode se beneficiar da quebra da Prevent
é de um sujeito que já foi envolvido na Lava Jato, fez delação premiada, inclusive dizendo que pagava mesadas aí para alguns dos senadores que estão na CPI. Então, quando você olha esse movimento, você fala, vem cá, gente, calma. Quando entra processo de linchamento, você tem que ir com muito cuidado. Você tem que ver direitinho qual. E a Prevent tem um monte de pecado. Essa história de permitir que o tratamento alternativo virasse bandeira do Bolsonaro, que eles falam, não, mas nós nunca fomos contra o fim do isolamento. Tá, mas permitiram que o Bolsonaro usasse isso. Então ela tem pecados. Mas do jeito que, quando você cria essa figura de CPI e o cara ganha popularidade, ele ganha um poder que ele pode cometer o abuso que quiser. Eu já fiz lá atrás, eu investi contra uma CPI dos precatórios que visava livrar o Maluf. Então eles escolheram lá um alvo, que era um banquinho pequeno do Rio, batiam diariamente no banquinho pequeno do Rio. Daí você vai e fala, não, tem coisa aqui, não pode ser um banquinho daquele tamaninho fazer um estrago que nem um precatório. Daí você vai investigar, tá Maluf no meio, o Eduardo Campos estava no meio. Então, digamos, a gente precisa tomar cuidado, isso é um ponto que eu enalteço no livro, contra as unanimidades. Por exemplo, o que fizeram com o mensalão? Em cima de uma mentira. Aquele negócio lá do desvio da Visanet que nunca ocorreu. Eles criaram toda uma construção, uma campanha diária durante anos ali, em cima de uma mentira. E quem que questionava? A gente questionava aqui nos blogs e sites sem ter a abrangência deles. Hoje nós temos uma crise da mídia muito complicada, porque mesmo, digamos, a imprensa alternativa, nós falamos para as bolhas. Então, aquele papel que a mídia devia ter, de ser um espaço de mediação, tem aqui uma discussão. Prevent Senior, vamos pegar aqui a Prevent Senior. Quais os argumentos contra ela? Quais os argumentos a favor? O que ela é culpada? O que ela não é culpada? Quem pode se beneficiar do fim dela? Isso aqui que dá o total para você chegar a uma opinião, você não tem, porque hoje é bolha e é polarização. Então, digamos, a gente critica algo que eu fiz, inclusive em relação ao... Eu fiz um artigo aí em relação ao Randolph, por exemplo. O Randolph é uma pessoa, um senador muito atuante, aí que ele gosta de surfar em cima de punitivismo. Então você pega até 6 meses atrás ele acusando o Senado aí de ter... O Senado não, o Supremo de ser a favor do crime por causa da Lava Jato, defendendo a Lava Jato até tempos atrás. Daí vira agora. Ele está popular porque está na CPI do Covid. Daí ele vai dar uma entrevista num grupo de advogados resistente em relação à Lava Jato, daí ele faz uma autocrítica. Daí você fala, fez autocrítica, que agora vai ser um democrata. A próxima onda que tiver, ele vai repetir o feito. E o ponto central, quando a gente aceita hoje, digamos, o linchamento contra os inimigos, você está convalidando o linchamento. E pode ter certeza que a próxima onda que tiver vai ser contra o Lula de novo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses movimentos de onda de mídia, mesmo contra Bolsonaro. Que é tudo um horror o Bolsonaro, é o que de pior aconteceu com o país, mas ele é filho desse sentimento. Porque a mídia, o que fez com o impeachment? Linchamento, achando que quando viesse o impeachment, ela ia pegar a manada, ia trazer de volta, pega as hienas e traz de volta para a jaula. Mas daí o que acontece? As hienas já tinham novas formas de serem coordenadas através de WhatsApp e de esquemas profissionais da ultradireita. E a hiena falou, não, agora eu obedeço o Bolsonaro. Então, digamos que é uma discussão muito complexa aí, Thalita. Você sabe que eu lembro do Leandro Fortes comentando aqui com a gente, a cada decisão da justiça em relação a esses blogueiros bolsonaristas ou os bolsonaristas mais ferrenhos, ele fala assim, olha, a gente tem que olhar com muito cuidado para essas decisões, porque na primeira chance elas se voltam contra a esquerda. Então para a gente se atentar em relação às críticas que a gente faz, enfim, a realmente, ou aos aplausos que a gente dá à justiça num momento como esse. É sempre olhar com muita atenção. Nassif, foi ótimo conversar com você. Deixa eu chamar o pessoal, quem quiser acompanhar, inclusive, o lançamento acontece hoje, presencial, na Livraria Martins Fontes,
na Paulista, número 509, das 6 horas da tarde, começo até as 9 horas da noite. E daí há um alerta para não esquecerem que a pandemia não acabou, então máscara é muito importante, álcool em gel, distanciamento social. O livro está sendo lançado pela Cotter Editorial. É isso. Todos convidados a comparecerem, né, Nassif? Com máscara e álcool gel. É isso. Um beijo, sucesso para você, até uma próxima oportunidade, Nassif. Obrigado, Thalita. Um grande abraço para você e seu público aí.